Hoje a gente vai falar sobre o Enneagrama, tá? Quem quiser pode ir interrompendo, perguntando, comentando, não tem problema nenhum, tá? Então, só para dar uma introdução, o Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento. Ninguém sabe ao certo a origem, onde começou. Muitos supõem que tenha começado com Pitágoras, na Grécia Antiga. Mas isso é uma especulação, não tenho certeza. O que se sabe é que depois esse conhecimento caiu nas mãos dos padres do deserto. E daí que vem o conhecimento dos 7 pecados, lá da época dos primeiros séculos do cristianismo, chamados padres do deserto, né? Mas foi um pouquinho alterado, então, o conhecimento do Enneagrama e ficou como os 7 pecados. A gente vai falar um pouquinho disso. Porque o Enneagrama trabalha com essa ideia do pecado, assim. Mas não é o pecado na visão que a gente está acostumado a ouvir, no sentido de uma infração moral, unicamente. Assim, né? O pecado como o erro do alvo, que era como se o termo que se utilizava em grego antigamente, que era amarteia, que é errar o alvo, né? Então, o alvo do ser humano é a realização, a felicidade. Então, quando a gente erra o alvo, estamos pecando nesse sentido. É o arqueiro errando o seu alvo de realização. Porque a gente mira no alvo e acerta no que eles vão chamar aqui de pecados, os 9 pecados, digamos assim, né? Então, cada um desses pecados, ou paixões, às vezes é utilizado o termo paixão também, tá? O mesmo significado aqui, que é, digamos, a mente geradora de sofrimento. Nesse sentido. Não paixão no sentido de estar apaixonado, namorado, né? Paixão no sentido de mente produtora de sofrimento. A mente que nos suga energia. Mente, estado de pensamento e sentimento, né? Nesse sentido. Então tá, aí foi com os padres do deserto e depois ficou muito tempo, aí, depois do surgimento das escolas sufis, que é a linha mística do Islã, ficou muito tempo no conhecimento desses sufis, né? Eles que continuaram trabalhando com o Enneagrama, até que no começo do século passado teve um mestre sufi chamado Gurdjieff, um armênio, que começou a trabalhar mais ativamente com o Enneagrama, trouxe o Enneagrama dos Estados Unidos, algumas pessoas começaram a conhecer essa ferramenta, mas ele não deixou nada escrito. E teve um cara que conheceu o Gurdjieff, trabalhou com ele, chama Oscar Ichaço. Ele era um boliviano, ele faleceu, encarnou em 2020, eu acho. E aí ele começou a trazer conhecimentos mais teóricos aprofundados do Enneagrama. E uma das pessoas que fez a formação, participou pelo processo com o Ichaço, foi o Cláudio Narão, que é o autor desses livros aí. Que é um psiquiatra chileno. Né, que é quem trouxe a maior contribuição teórica e aprofundou os conhecimentos do Enneagrama. Né? Porque assim, por trás de cada pecado ou paixão tem todo um estilo de personalidade, um jeito de ser. Então a ideia é que cada pessoa tem uma paixão central, ou um pecado central na sua personalidade. Né? Digamos assim, a gente tem todos, os 9, certo? Mas tem um que é aquele que é a chave, que é o que está no centro, que a gente vira e mexe, estamos ali. Né? Acaba sendo aquilo que mais mobiliza a nossa energia de vida, ou como diria Freud, a nossa libido, digamos assim, né? A energia psíquica que nos move. Ela é mobilizada em direção à satisfação dessa energia, desse pecado, digamos assim, dessa paixão central dentro da nossa personalidade. Então, o Enneagrama trabalha com a ideia que nós temos assim, uma essência espiritual e uma persona. A persona, na Grécia, era o termo que se utilizava para o personagem mesmo do teatro, né? Então, muitas vezes o mesmo ator, ele representava vários papéis e ele colocava uma máscara, né? Aquela máscara do teatro grego, para representar cada papel dentro do teatro. Né? Então, aquela máscara chamada persona, em personagem e em personalidade. Então, personalidade é um instrumento para a gente viver nesse mundo. Digamos assim, esse mundo é um grande teatro. A gente precisa de algo para nos mover aqui. Então, aqui, personalidade, então pode ser usado também como ego, tá? Aqui vai ser usado como sinônimo, personalidade ou ego, ou caráter, né? Ou que mais que se utiliza às vezes como temperamento é um pouquinho diferente. Temperamento é uma coisa mais herdada, né? E digamos assim, a junção do nosso temperamento com as defesas do caráter é que acabam criando a nossa personalidade, tá? Então a gente pode usar aqui às vezes o termo ego ou personalidade, mas eles vão estar
significando que é a mesma coisa, ou até mesmo caráter, tá? Então tá, então vamos ao que interessa, digamos assim. Como é que são esses 9 aí, tipos de personalidade? O interessante do Enneagrama é que, diferente de outras tipologias, ele não é só uma tipologia, tem muitas tipologias de personalidade, né? Jung tem uma tipologia, o Reich tem uma tipologia, o Freud tem uma tipologia, enfim, vários pensadores aí da psique humana têm uma tipologia, ou seja, tem pessoas que são desse estilo, tem pessoas que são desse estilo, pessoas que são desse estilo, né? Ele é interessante no Enneagrama porque ele mostra uma dinâmica de movimento entre os estilos, porque, por exemplo, quando a gente está num momento de maior estresse psicológico, a gente está se mover para um outro estilo de personalidade. Ele tem uma dinâmica de para onde a personalidade caminha e em qual estilo ela se equilibra. Tem as duas coisas. A gente vai entender isso quando a gente for fizer aqui o diagrama. Tá? Então essa é uma particularidade do Enneagrama. Então, é difícil a gente comparar tipologias, porque vamos supor assim, vamos falar de casa, moradias. Quais os tipos de moradia que existem? A gente pode pegar, digamos assim, vários fatores para determinar os estilos de moradia. Tem moradias de alvenaria, tem moradias de pedra, tem moradias de madeira, tem moradias de barro. É um jeito de dividir os estilos de moradia. São casas, são sobrados, são apartamentos, são sobrelojas, é outro jeito de dividir. Não, casas de 2 quartos, casas de 1 quarto, casas de 3 quartos, enfim. Dependendo de qual fator que você vai determinar como sendo o central, você vai ter estilos diferentes, né? Então é por isso que as tipologias às vezes coincidem e às vezes não, porque elas estão sendo, digamos assim, a personalidade sendo olhada por um outro prisma, né? Escolhendo um outro fator, como se fosse um apartamento ou um número de quartos. Por qual critério nós vamos dividir a personalidade? Então aqui ele vai dividir a personalidade por esse critério, que é a paixão central da personalidade, ou o pecado central da personalidade. Isso que é interessante. Não é positivo. Digamos assim, não tem nenhum que seja melhor do que o outro, certo? Então assim, a gente vai falar de 9 tipos aqui. Não tem assim, o tipo 1 é melhor que o 3, ou o 5 é melhor do que o 7. Não, cada estilo tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Entendi, ele não é todo ruim. Não, tem pontos positivos, cada um. Então vamos supor, isso é um ponto importante. Porque a personalidade, ela pode ter um funcionamento saudável, um funcionamento neurótico bem ajustado, como a maioria de nós, né? Somos neuróticos relativamente bem sucedidos aqui, estamos vivendo, não estamos dando muito trabalho para ninguém, estamos sobrevivendo no mundo, se arrastando por aí, né? Então somos neuróticos leves, digamos assim, certo? E a personalidade pode estar muito adoecida. E quando a personalidade está muito adoecida, é o chamado transtorno de personalidade. Entendeu? Então, cada uma dessas 9 personalidades pode dar origem a um tipo de transtorno de personalidade. Transtorno narcisista, por exemplo, transtorno histriônico, transtorno borderline, esquizoide. Cada um dos tipos, quando está adoecido, se torna um transtorno. Negativo. Assim como pode estar muito saudável. Então, pessoas muito saudáveis de personalidade vão ter características distintas. Né? Então, os sábios, os santos, os místicos, enfim, pessoas que tiveram um desenvolvimento psicoespiritual elevado, não deixam de ter uma personalidade. Eles vão ter o seu ego, a sua personalidade. Aí não tem como se mover nesse mundo sem isso. Né? Digamos assim, o ator não entra em cena sem uma máscara. É preciso ter uma personalidade para viver aqui. Certo? Mas, digamos assim, quanto mais esse trabalho psicoespiritual é feito, que é o que a gente está fazendo ali, a gente está tentando fazer com aquele livro ali do Patchwork, menos esses traços vão estar evidentes, digamos assim. Né? Menos os traços adoecidos vão estar evidentes. É até mais difícil de localizar, porque ele não fica tão evidente, digamos assim. Né? Mas, enfim. Mas isso é legal de saber. Que dentro do mesmo estilo você pode ter um funcionamento mais adoecido ou mais saudável, em qualquer estilo, e todos eles têm suas potências também. Né? Então tem tanto polos assim, de dificuldade, de desafio, como de potência. Vou fazer aqui. Então aqui nós temos os 3 pontos centrais. Aqui, o 9, o 6 e o 3. Então são os 3. Aqui
que a brincadeira começa, digamos assim, tá? Então a gente tem assim, o 9 é a indolência. Indolência. A gente já vai falar sobre o que significa isso aqui. Às vezes chamado de preguiça, tá? Eu gosto mais do termo indolência mesmo, porque preguiça dá uma ideia falsa sobre o que seja indolência, dentro da visão do Enneagrama, tá? O 6 é o medo, às vezes chamado de covardia também. Eu gosto mais do medo, porque é mais medo, enfim, do que covardia mesmo. E o 3, a vaidade. Tá? Vaidade, que não significa essa vaidade normalmente física, vou me arrumar, vou me emperequetar, fazer uma cirurgia plástica, vou botar adornos. Não é esse tipo de vaidade. Aqui é uma necessidade de aprovação, de ser bem visto. A vaidade, aqui no Enneagrama. Né? Uma necessidade de ser, não necessariamente aplaudido, mas bem visto, admirado, aceito. Não só fisicamente, Em todos os níveis, né? Em todos os níveis possíveis. Né? Uma dica legal, eu quando fui ter contato com o Enneagrama pela primeira vez, já me falaram isso, e eu não tinha levado isso a sério, depois eu comprovei na prática. É o seguinte, se a gente quer, né? Todo mundo gosta de tentar perceber o seu tipo, né? Quer saber, né? E não é assim tão simples, tá? Só um Mas psiquiatra porque- pra saber. Não necessariamente. O mais importante é o autoconhecimento, é a autodescoberta aqui. Mas o que é legal ficar de olho? Que se tiver um tipo que você fala, Deus, o livre, esse não. É isso. Qualquer um menos esse. Esse aí não. Olha com carinho para esse tipo, né? Relaxa, deixa descansar na cabeceira, depois dá uma lida sobre o assunto, tem grande chance de ser esse. Comigo foi exatamente assim. Foi exatamente. Eu falei, não, esse é o pior, não tem pior, mas esse aí com certeza terrível, né? Deus, eu vi qualquer um menos esse, né? E depois de tempo de maturação, eu pensei, cara, mas é meu tipo, né? Interessante, né? Mas é assim mesmo, né? Porque pega no ponto que está geralmente mais oculto. Isso não está normalmente na nossa cara. Está na cara dos outros, às vezes, mas não está na nossa cara, né? Na cara dos outros. Então aqui o ponto 1, deixa eu fazer depois fazer as ligações aqui, vai ficar mais fácil para mim entender. 1, 2, aí o 1 vem aqui para o 4, o 4 vai para o 2, o 2 vem para o 8, o 8 vem aqui para o 5, o 5 vem para o 7 e o 7 volta lá para o 1. Vou colocar umas flechinhas, não sei se vai ficar confuso, se eu vou pegar outra coisa. Vou colocar as flechinhas para ver da onde que vai para onde, né? O 9 vem para o 6, o 6 vem para o 3, o 3 vai para o 9. O 1 vai para o 4, o 4 vai para o 2, o 2 vai para o 8, o 8 vem para o 5, o 5 para o 7. Tá confuso isso? 7 para o 1. Oi? Só deixa eu Entender agora. Tá, vamos lá. Vamos colocar os outros tipos. Vocês podem observar que tem uma simetria, tá? Isso é interessante. Os pontos simétricos, eles têm pontos em comum. Por exemplo, o 8 e 1 aqui no meu desenho não ficou tão simétrico assim, porque tem umas limitações. Mas o 8 e 1 eles são simétricos aqui, tá vendo? O 2 e o 7 são simétricos, o 3 e o 6 são simétricos, o 4 e o 5 são simétricos. Então eles compartilham características a partir dessa simetria. Da mesma forma que os pontos que estão ao lado, a gente pode entender que, por exemplo, o 7 é uma junção do 6, o 6 e o 8, se a gente convergir, misturar, bater no liquidificador, fizer um suquinho, dá o 7, por exemplo, entendeu? E assim por diante. Os dois pontos ao lado, a união deles assim acaba fazendo um bem bolado naquele que está no meio. Tá? Isso é interessante também. Então o 1 é a ira ou ressentimento. Tá? A gente já vai entrar em cada um deles. Tá? O 1 é a ira. O 2 é o orgulho. Então, o orgulho é parecido com a vaidade, mas não é exatamente a mesma coisa. Né? Por quê? Digamos assim. O orgulho
ele já se acha, digamos assim, ele já é bom, né? Ele nem precisa que os outros vejam tanto que ele é bom. O 3 não. O 3 já está muito mais na falta, né? O 4 é a inveja. A inveja é a falta. Então o 3 tá, o 4, então, vocês lembram que eu falei que o 2, os que estão assim, 3 é o quê? o 3 é a vaidade. O 4 é a inveja. Inveja aqui nesse sentido de sentimento de falta, né? Digamos assim, aquilo que me todo mundo tem e eu não tenho, as coisas boas da vida, digamos assim, né? Eu sofro mais do que os outros, a minha vida é pior do que a de todo mundo, digamos assim, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, esse é o ponto 4, tá? É o que está mais, digamos assim, fora de moda, né? Todos os outros pecados as pessoas até assumem, digamos assim. Essa inveja, assim, é meio chatinha, né? Assim, ninguém gosta, né? Ela é a mais mal falada, digamos assim, de todas aqui. Então, o 2 é o orgulho, tá? Então, o orgulho é uma paixão de excesso, né? O orgulho, ele está sobrando, né? Ele está transbordando, digamos assim. Então, a pessoa, ela sente que ela tem muito a oferecer e pouco a receber. Entende? Então, o orgulho é um copo que transborda, né? Nesse sentido. Então, aí, por exemplo, falando de coisas boas, né? Em geral, são pessoas muito prestativas, que oferecem muito para o outro e tudo mais, né? Mas tem mais dificuldade de reconhecer a falta, né? Então, o 5 é a avareza. E a avareza, de novo, não é aquela avareza que a gente considera normalmente avareza, né? O tio Patinhas lá, né? O cara que quer reservar. Até pode ter essa característica aqui, mas não é a característica fundamental. É a avareza no sentido de economizar-se de viver, né? A pessoa, ela se poupa na vida. Estar em contato com o outro é desgastante, é penoso, é sofrido. Eu prefiro me economizar. Então, estar no mundo é sempre muito chato, é sempre muito sofrido, né? Então, por exemplo, aqui que é os esquizoides, né? Agora, até uns anos atrás era esquizoide, hoje em dia já está dentro do TEA, digamos assim, né? Porque não tem mais esquizoide, todo mundo que tem essa característica é automaticamente classificado como TEA hoje em dia, né? Mas enfim, aqui a gente ainda usa esse termo esquizoide, né? Porque quando a personalidade está mais adoecida, né? Então é aquela pessoa que não é que sente assim, que não consegue socializar. Não tem necessidade, não tem vontade de estar com os outros. Fica sempre sozinho? Prefere estar sozinho. Sempre? Não vamos ser radical, não é sempre, certo? Mas assim, são pessoas que vão preferir, por exemplo, profissões que fiquem sozinhos, assim, maior parte do tempo, sei lá, programador, tal, um cara que é, sei lá, um bibliotecário, uma coisa assim que ele tem que ficar ali na dele, sozinho, fazendo trabalho, um cientista que está no laboratório, essas coisas assim, né? Ele não gosta muito do contato, né? Mais do que não gostar, ele se cansa e se desgasta com o contato, né? Então, o 6. Avareza é o 5. Pode escrever aqui, avareza. O medo, né? A gente já vai falar um pouquinho mais de cada um, né? Mas aqui, interessante a gente abordar isso, né? Como é que se forma esse triângulo central aqui, né? Na nossa existência. A cada renascimento nesse mundo, a gente repete esse ciclo aqui, né? Isso que é interessante, porque, digamos assim, o ponto 9 é o ponto central, onde tudo começa. É daqui que a gente aterriza no plano material, a partir do 9. Né? Indolência é não querer sentir a dor. Que dor é essa? É a dor da separação, a dor da expulsão do paraíso. Mas como assim expulsão do paraíso? Cada renascimento a gente está reeditando a nossa história ontológica, digamos assim, de expulsão do paraíso. Né? Vamos pegar aqui, né? O Adão e Eva. É um poema, né? Claro, não é um tratado, né? de antropologia ou de história. É um poema aquilo ali, né? E é um poema belíssimo. Né? Quando ele diz assim, que estávamos unidos, né? Em harmonia com a natureza, descrevendo o Jardim do Éden e tudo mais, né? É um estado anterior à nossa condição humana. É um estágio ainda
animal de consciência, digamos assim. Então, até esse estágio, a consciência, o ser, ele ainda está sendo regido pelos ciclos cósmicos, pelos instintos, pelo espírito de grupo. Ele está absolutamente integrado dentro da ordem cósmica. Ele não tem nem como se desviar da ordem cósmica. Ele vai exercer o papel que lhe cabe dentro daquele contexto. Uma abelha vai fazer o que se espera de uma abelha, um leão vai fazer o que se espera de um leão, uma tulipa vai fazer o que se espera de uma tulipa. Né? O ser humano é o único que tem a possibilidade de não fazer o que se espera de um ser humano. Então, nesse momento, dessa passagem desse estágio de consciência pré-humano para o estágio humano, isso significa a expulsão do paraíso. Né? É a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a partir desse momento a gente passa a ser regido pelo karma, e que os animais não têm, as plantas não têm, né? Os minerais muito menos, né? Não estão sendo regidos pelo karma. Né? A gente é regido pelo karma. Né? Então, nesse momento, a gente passa a gradativamente, claro que é um processo gradual, a se responsabilizar pelas nossas próprias escolhas. Né? E a gente é expulso desse paraíso. Certo? E aí, quando a gente vai renascer nesse mundo, a gente volta para o paraíso, que é o ventre materno. Ali estamos em completa fusão, né? Quentinho, aconchegante, recebendo alimento 24 horas por dia, não conhecemos nenhum tipo de necessidade ali. Né? Então, o parto e a quebra dessa conexão reedita essa ferida original, digamos assim, da expulsão do paraíso. Não sei se fica claro isso. E aí, nós não queremos sentir essa dor, então esse é o ponto 9, a indolência. Né? Então, nós temos medo da aniquilação, da perda de quem nós somos, do desaparecimento, enfim, do escuro, do vazio total. E a partir disso nós precisamos ser validados, de validação no meio. Então, esse é o ciclo aqui do 9, 6 e 3, né? Que são, digamos, o triângulo central da condição humana. Né? Tá, depois a gente vai falar mais disso. É o 7. O 7 é a gula. Mas, de novo, não é a gula no sentido que a gente está acostumado a falar gula, no sentido de querer comer mais do que precisa. Né? Gula, aqui, é sede de experiências. É eu preciso viver, eu preciso experimentar, eu preciso ouvir todas as músicas, dançar todas as danças possíveis. As pessoas com essa característica têm muita sede de experiências, né? Quer pular de paraquedas, quer fazer não sei o quê, quer viajar para não sei onde. É uma sede de vida. Então essa é a gula, né? Nesse sentido. É uma sede muito intensa de experiências. Né? Aqui é a gula. E por último, mas não menos importante, o 8 é a luxúria. Então a luxúria aqui também não é entendida como normalmente a gente entende. Tá? A luxúria aqui é a dominação. É um pouco estranho, né? Não é o termo que a gente está acostumado a usar para designar dominação. Dominação do outro. É ter o domínio sobre o outro. Aí a personalidade narcisista, assim como cada uma delas vai dar origem a um tipo de personalidade, o tipo 8, quando adoecido, é o narcisista, quando mais adoecido ainda é o psicopata, digamos assim, né? É os que vão ver o outro como um objeto, né? O outro, então, é esse tipo de personalidade que quando adoece, vai ver o outro como um objeto para satisfação dele mesmo, né? Aí no psicopata você ter prazer até no sofrimento do outro, prazer na dominação do outro, aquela coisa toda, né? É toda uma inversão, né? Mas é esse tipo aqui mesmo, né? É a luxúria. O psicopata pode sarar desse tipo? Olha só, é uma boa pergunta. Ou ele convive com esse pecado, né? Olha, é difícil. Eu diria assim, temos que olhar para a coisa sobre alguns ângulos. Do ponto de vista assim, material, de uma existência, eu diria que um psicopata, ele vai ser sempre um psicopata nessa vida, certo? Mas claro que
o seguir da evolução, das encarnações, ele vai ter que ser visitado pela dor. Porque o que aconteceu? Ele bloqueou os sentimentos. Quando você chega nesse grau, bloqueado. Mas aqui, entre o estágio saudável e o estágio de psicopatia, tem muitos tons de cinza aí, né? Aí até que ponto, a partir de qual é a fronteira que a gente vê que realmente não tem mais... ele perde completamente a possibilidade de considerar o outro como um sujeito. Tem um momento ali que há uma ruptura. E eu acho difícil que isso retorne. Na mesma encarnação, né? Assim, talvez não seja impossível, mas eu nunca vi. Nunca li, nunca vi casos. Mas pode ser que já tenha acontecido. Né? Mas assim, acho difícil de acreditar. O que pode acontecer, por exemplo? Vamos pegar um exemplo. Tá? O cara pode, por exemplo, desenvolver uma persona secundária que vai auxiliá-lo a levar uma vida mais ajustada, por exemplo. Lembra do cara que assassinou lá a Daniela Pérez? É verdade. Aquela psicopata. É óbvio. Você não tinha... Né? Ele casou de novo. Guilherme Pado, esse é o nome dele. Guilherme Pado, né? É um psicopata. Ele casou de novo. Você vê as entrevistas dele, as coisas... psicopata de livro, né? Agora... então, ele saiu, virou pastor, ele desenvolveu uma persona, aquilo com certeza estava dentro dele, mas digamos assim, ele encontrou um lugar em que ele, pelo menos, não ia ficar, talvez, não dá para saber como que ele era lá com os fiéis, na igreja dele, se ele, enfim, continuava provavelmente manipulando, porque se a pessoa não consegue deixar de ser quem ela é nesse caso, sabe? Ele vai continuar manipulando, continuar fazendo outro de escada para ele subir, para ele ascender mais, para ele ter mais destaque, enfim. Isso é dele, entendeu? Mas ele vai, pelo menos não vai estar matando os outros, não vai estar, sei lá, nem todo psicopata vai ser assim, né? Um serial killer da vida. Vão ser trambiqueiros, vão dar golpe nas pessoas, vai ser político, né? Vai ser presidente da república, vai ser qualquer coisa. Porque eles têm muito mais chance de fazer sucesso na vida. Por quê? Justamente porque eles não têm escrúpulos, né? Então, assim, não tem medida. Então, assim, chance de dar certo, digamos assim, no mundo que a gente tem, é muito maior, né? Então, assim, é assim que funciona, né? Mas, assim, de a pessoa se curar verdadeiramente é difícil, porque esse é um estilo de personalidade que não faz a pessoa sofrer. Quem sofre é os outros. Entendeu? Então a pessoa não tem motivação para querer mudar. Outros estilos de personalidade sofrem de ser daquele jeito. E a pessoa consegue mudar, consegue se amenizar pela característica, porque aquilo é sofrido. Eu não aguento mais ser o que eu sou. Entende? A pessoa fala, eu preciso me melhorar, a pessoa procura terapia. Né? Ela quer amenizar alguns traços que ela sente que é incômodo. Nem que você, no caso do Guilherme, fizesse o filho dele sofrer, para ele não teria importância nenhuma. Não, põe preso, ele não está nem aí, digamos assim. Ele vai encontrar um jeito de dominar os outros presos, ele vai ter influência, entende? Ele dá um jeito de se estabelecer naquele lugar ali e continuar vivendo bem ali, não importa onde você coloca, cara. Né? Eles são muito persuasivos, né? Convence, todo mundo passa a conversa em qualquer um. Né? Tem uma habilidade de manipulação que faz com que ele consiga sobreviver nos ambientes mais inóspitos, né? Então, assim, o sistema prisional não resolve nada com esse tipo de situação. Né? Mas, enfim. Mas são pessoas, por exemplo, já falando do tipo 8 aqui, né? Começando. São pessoas que, em estado saudável, são muito realizadoras. É pessoas que conseguem construir, fazer a coisa acontecer. Entende? É aquele do vamos fazer, vamos botar a mão na massa, vamos construir. Não é de ficar com planos, com ideias, com 10 anos com uma coisa engavetada lá, um projeto, não põe no papel. Não, põe no papel, semana que vem, mês que vem já estamos construindo, já estamos fazendo, já estamos acontecendo. É um trator para fazer, para acontecer. Passando por cima de tudo, né? Claro, passa por cima de tudo. Por isso que tem mais chance também, por essa característica, são pessoas com mais chance de ter sucesso mesmo. Trump, o síndico do planeta. Obviamente é uma pessoa desse tipo de personalidade. Eu não sei até que ponto ele está adoecido. Eu acho que nem é adoecido. Mas é um cara, um tipo 8. Óbvio. A pessoa tipo 8, ela fala assim. Aqui, né? Ela olha o mundo assim, de cima para baixo. É chamado de um patrão. O tipo 8. Entendeu? Ele é a pessoa que pisa firme. Ele se impõe. Olha, ele chega aqui, todo mundo já respeita, porque a pessoa se impõe naturalmente. Ela, da energia dela se impor. É o rei da selva, é o leão. Entendeu? O tipo 8 é assim. Ele sabe tudo. Exato, ele sabe tudo, ele domina tudo.
né? Mesmo que ele nunca tenha lido sobre o assunto, que ele nunca tenha... Tem entrevista dele falando assim, ninguém nesse mundo sabe mais do que eu sobre isso aqui. Mas 30 coisas ele cita, assim, em entrevistas diferentes. Ninguém sabe mais do que eu sobre, sei lá, energia solar. Ninguém sabe mais do que eu sobre a China. Ninguém sabe mais do que eu sobre, sei lá o quê. Uns 30 assuntos diferentes. Eu sou a pessoa que mais sabe sobre isso no mundo. Então a gente vê, a pessoa muito adoecida, né? Mas ela se sente, digamos assim, tá vendo aqui? Aqui, ó, o 2 vem pro 8, né? A gente vai pulando, né? Mas o 2 já é o orgulho, né? Então, quando o orgulho está muito adoecido, ele vem para cá, entendeu? Ele pula para cá, né? Ele pula para essa parte aqui que ele se desorganiza, digamos assim, né? Então, o orgulho já é uma paixão assim de sobra, né? De excesso, mas não chega nesse grau, entendeu? Aí, quando ele está nesse processo, ele se desorganiza para cá. Né? É que eu não marquei. Do 8 vai para o 5. Do 8 vai para o 5? Do 5 para o 7 e do 7 para o 1. Agora vem para a avareza, então. Então a luxúria é isso. Do 1 para o 4 e do 4 para o 2? 4 para o 2. Vamos seguir aqui, já que a gente começou com a luxúria, porque acho que hoje vai dar tempo de falar assim, um pouquinho de cada um. Aí tem os subtipos, que são, digamos, porque assim, tem isso, no Enneagrama, na verdade são 27 tipos, né? Porque cada tipo tem 3 subtipos, né? Mas assim, em geral, né, sabendo os nomes já dá para ter uma ideia sobre a gente, certo? Sobre nós mesmos. Onde eu tô, né? A gente mais ou menos se situar ali, eu consigo entender com quem a gente convive, isso, eu acho isso uma das coisas mais legais do Enneagrama. A gente conseguir olhar para as pessoas com quem a gente convive, que às vezes a gente tem um ranço, e falar, mas a pessoa simplesmente não consegue ser diferente, ela está presa no personagem, certo? Não tem como ela querer, né, mudar e tal, não vai. A máscara está aderida na cara, digamos assim, certo? Não dá para tirar, né? Não dá para amenizar um pouquinho, não dá para dar uma maquiagem. Aquela máscara ali foi construída e ela vai levar isso aí até o túmulo. Os mais velhos é mais difícil, mais ainda, difícil, né? claro. Tirar essa máscara. Sempre dá. Né? Ninguém. Mas eu diria que a personalidade está formada mesmo com 21 anos. A gente consegue dizer. Né? Até lá as coisas estão em construção. Né? Mas depois disso, digamos assim, que nem vamos voltar para a metáfora da casa. Você tem uma estrutura da casa, certo? Você pode quebrar uma parede, pode mudar a pintura, pode fazer não sei o quê. Mas a estrutura é aquela ali. A gente vai ter um tipo de personalidade. Né? Você pode fazer várias mudanças e melhorias, tudo mais, mas você vai ter aquela personalidade. Você vai arrastar a si mesmo, carregue a sua própria cruz, certo? O que é a nossa cruz, se não nós mesmos? Não tem outra cruz mais pesada do que a gente carregar o fardo que você quer. Né? Essa é a cruz que a gente tem que carregar. Né? Então, principalmente quando a gente não aceita, né? Exato. Tinha, na nossa viagem lá, tinha um 8 que surtou. E foi uma mulher... Tinha quem que surtou? Um número 8. Um 8? No curso que você fez? Não, no curso não, quando nós fomos lá pro Caminho de Santiago. Tá. Porque ela via outro número 8, porque ele juntava os números, né? Porque tinha que ser feito entendi. Vocês foram viajar para trabalhar na grama, foram para Santiago. Entendi, legal. Só podia ir quem tinha feito o curso. Porque ele juntava os números. Tinha uns... botava um junto com o outro para conviver. Porque daí é terrível, é um espelho. E era bem assim, aí tinha uma menina e ela foi comigo. Para Portugal lá, que é casado com um português lá, aquela mulher surtou. Ela falou, eu não sou assim. E o padre conhecia ela muito, porque ela fez muito trabalho com o padre. O padre falou assim, quanto a Vera não se convencer de que ela aceitar de que ela é assim e trabalhar isso aí, ela vai ficar desse jeito. Porque mas, cara, é muito incrível. Os trabalhos de Enneagrama, eles são fortes quando faz trabalho de grupo. Eu já participei, porque envolve uma confissão, digamos assim. Você tem que confessar o seu pecado, digamos assim, com o grupo. Então, né? Porque você tem que vencer o medo, a vaidade e a indolência, que esses 3, né? Digamos assim, não querer olhar para a dor, o medo da aniquilação e a vaidade de
construir uma autoimagem Sim, idealizada. os outros vão pensar nisso. Exato, você precisa se expor ali. Não sei se nesse trabalho vocês tinham ter que fazer Tem que isso. se expor, né? Tinha, ela, sei lá, não tinha nem que falar, porque a gente ia fazer o caminho, né? E o Aham. caminho ia fazer. Não, mas depois, antes, no mas grupo lá, vocês tiveram que se expor um Ah, pouquinho. sim, aqui, mas assim. Qual É. foi seu Só nome? que daí aqui eu não fiz com ela. Ah, Ela tá. fez em outro, Outro lugar, entendi. Mas quando nós vamos viajar, e ela era minha amiga. Assim que eu falei, gente, não sei. Você tava no 8? Eu sou o 6. Seis, Mas eu né? tava com ela. Você no Ah, 6 é. também. Com ela. Aí o padre falou perto de todo mundo. Um dia ela ficou tão. Ela não saiu de casa. À noite a gente ia jantar, tudo assim, ela não. Pô, Não, é vergonha. doído quando a gente Ela começa a ficou, ver nossa, assim. deu dó. É Deu doído. dó. Mas eu já ouvi falar desse padre lá de Fortaleza que faz esse trabalho com Enagrama. Diz que ele faz um trabalho Ah, bem ele é feito. bem fogo. Ele Legal. fala comigo. Padre Domingos aí mesmo. Ele é bem bacana. Às vezes o que ele fala que não quer escutar. Né? É. A gente não quer escutar. Então tá, aí vamos pro nome. Então, assim, outra coisa que eu não falei, né? Tem 3 grupos aqui. 8, 9 e 1 formam um grupo. 2, 3 e 4 formam outro grupo. 7, 6 e 5 formam outro grupo, tá? Então, que grupos são esses? Aqui é o grupo das pessoas da ação, da pessoa centrada aqui na vontade, na realização. Aqui são as pessoas mais sentimentais, né? Emocionais, sentimentais, 2, 3 e 4. E aqui os mais mentais, 5, 6 e 7. Esse outro aí, o 7, você é o quê? O 7. Mentais, mais razão. 7, 5 e 6. É. Mental. O 2 vai pro 4, o 4 pro 8, o 8 pro 2, é assim? Não, 1 vem pro 4, 4 pro 2. Nem se esquenta muito com flash, depois isso aí dá pra mandar e tal. Tranquilo. 8, 9 e 1 vem são grupos. O grupo mais do fazer, da ação, um grupo mais visceral, digamos assim. Pode falar. Mas, que nem eu sou 6, né? Então eu tô lá, eu tô mais. Quando eu tô lá no 6, eu Mental. tô mais mental. Mais mental. Quando eu quero fugir, eu venho pro 3. Exato, Sentimental. mais emocional. Eu sempre fui aqui, Ah, ó. flecha aí Eu no acho que a minha 3. vida inteira eu Verdade. escondi no 3. Isso acontece. Muito, só emocional. Exato, isso acontece. Pra parar de pensar. Não sei, não falo. Sei, não. Isso acontece. Isso. Não sei. Não, é impressionante. Quando a gente se vê aqui, a gente vê, nossa, mas eu faço esse caminho. É bem interessante. Eu não entendi o meu ainda. Não, vamos com calma. Não significa que vai encontrar hoje, né? Isso aí é uma É uma introdução. análise, né? É. Que você vai fazer. O mais legal para poder se perceber é fazer uma imersão, assim, que nem a gente fez, eu já fiz também. Porque você fica um tempo trabalhando as suas questões lá e aquilo vai surgindo. Ninguém vai falar você é tal, você vai se perceber. Pelo menos o que eu fiz era assim. Eu já sou prefiro assim escutar, ó, você assim, você não acha ruim. Pra te Aham. ajudar, É né? difícil, É. Não é? A gente olha. Sim, não é tão fácil, mas é um exercício de autopercepção. Né? Por exemplo, fazer aquela lista que ele sugere lá no Patchwork com as principais características e se ver o que repete, quando que eu me perco no dia, que tipo de energia me rouba a paz, me rouba, né, a tranquilidade. A gente vai se perceber, tem um padrão aqui que acontece, certo? Tem algo que me mobiliza com mais frequência, aí tem uma dica, né? Aí tem uma seta apontando para uma direção. Né? Mas então vamos falar aqui desse grupo aqui primeiro, tá? Então, e é interessante que, já pegando o gancho que a gente falou, o que está no meio, os pontos centrais, vamos supor, o 6 é o menos mental dos mentais. O 3 é o menos emocional dos emocionais. E o 9 é o menos visceral dos viscerais. Tá? Não sei se é muita informação para uma vez só, mas só para a gente, né, ir aproveitando, né, A gente as assistiu umas deixas. 10 vezes. Para ir aproveitando. Então a gente falou já um pouquinho da luxúria, né, que é o patrão, essa coisa, né, da capacidade de realização. Então pessoas saudáveis, assim, do tipo 8, elas enriquecem muito, trazem muitas contribuições para a humanidade. Né? Elas fazem muito, deixam um legado no mundo. Né? Mas é isso, quando estão adoecidos, é o que faz mais estrago também, quando está adoecido, certo? Porque é muita intensidade, muita força, muita capacidade de passar por cima de todo mundo. Né? É um trator, né? Para construir e para destruir. Né? Aí o 9 é a indolência. Então por isso que eu não gosto de usar o termo preguiça, porque dá a impressão que são pessoas preguiçosas. Muito pelo contrário. Onde a gente vai encontrar mais workaholic é aqui. Tipo 9.
Por quê? A preguiça dele é de olhar para dentro. Nossa. É aquela pessoa que se fala assim, eu estou fazendo terapia. Ela fala, vai lavar uma louça, vai carregar uma data. Terapia tem preguiça de olhar para dentro. Acha que isso é perda de tempo, isso não serve, para quê? Psicologia, filosofia, essas coisas aqui tem que é coisa de vagabundo. Vamos, né? Fraco, né? Fazer a coisa acontecer. Né? Digamos, então são as pessoas da ação, mas nesse sentido, sabe? Então é isso, a indolência é não olhar para a dor da existência, não olhar para as próprias dores. E aí vai usar os subterfúgios que tiver para poder fugir disso. Né? Então isso, são pessoas também realizadoras e que têm muitas vezes essa compulsão também por atender às necessidades alheias. Certo? Porque tem tanto medo de olhar para dentro de si que vai tentando, digamos assim, em vez de eu chorar minhas lágrimas, eu vou enxugar as lágrimas dos outros. Mas não de uma forma assim compassiva, genuína, entende? Falando na pessoa adoecida. É uma forma assim simbiótica. Isso, simbiótica de não se perceber. E elas acabam se tornando muito invasivas. Muito invasivas, muito controladoras. Que é viver a vida dos outros, entende? Que é controlar a vida dos outros. Porque de tanto que sobra pouco espaço para a própria subjetividade. É uma pessoa com pouca subjetividade, pouca vida interior, porque não olha para isso. Não olha para isso. Né? Então vive muito... Dá até a impressão que não tem problema, né? Exato. Estamos ali escondidinho. A minha irmã, mais velha, ela falava, eu fiz muito tempo de terapia, e ela falava para mim que eu ia usar a terapia como muleta. Uma muleta, né? Já ouvi isso também. Você não sai da terapia, você já está servindo de Jesus cura, por que você tá... Já ouvi isso essa semana. Então, esses são os tipo 9. São pessoas também... Aqui, esses três têm algumas, digamos assim, questões importantes com a energia da raiva. Tá? Esses aqui de cima. O 9, por exemplo, ele pode passar uma vida inteira sem ter grandes explosões, mas quando ele tiver, não queira estar por perto. Que vai ser uma explosão que vai vir raiva que ele está guardando desde o Jardim 3. Nossa Entendeu? Senhora. É aquela coisa assim, quando explode, explode mesmo. Né? Sai de perto. Quando explode, explode mesmo. Porque é uma pessoa que suprime a raiva. Né? Suprime Todos muito a os raiva. sentimentos. Suprime né? todos os sentimentos. Mas a raiva chega uma hora que não tem pra onde jogar, né? Agora ela tem que sair. A pessoa fala, o que eu fiz? Como assim? Não vê uma hora que tem um acesso de raiva, não vê nada na frente. Assim. O que foi? Esse nó. Não, nem me fala. Esse nó Eu também tá já explicando. identifiquei alguém, menos eu. Eu identifiquei um, né? É, É difícil, né? tem isso. Mas daí a tá? gente vai entender agora. É. Estudando, a gente entende a pessoa. Sim. O Marcos, não tem como, por exemplo, não ser o 9, ele ser outro número, mas ele está escondendo ali no 9, por isso que ele pode explodir? Pode ser. Não, qualquer um pode explodir, certo? A raiva é uma Sim, emoção todo mundo humana tem, que né? pode estar presente em todos. Aqui ele está falando que ele tem essa característica de ser aquela pessoa que todo mundo acha que é a pessoa mais calma do mundo, mas que quando explode sai de perto, entendeu? É nesse sentido, que é uma dica assim, que é um comportamento comum da pessoa tipo 9. Né? Agora, o que acontece? A gente pode desenvolver um estado de outro número, vamos supor. Meu caso, por exemplo, tá? Como que eu me vejo? Eu me vejo como um tipo 3, da vaidade. Mas quando eu comecei a estudar Enneagrama, sei lá, uns 6 anos atrás, 7, 8, sei lá, eu me via muito como um 5. Porque você vê o 5 é um intelectual, gosta de livro, não sei das quantas, e pronto, é esse mesmo, esse sou eu. Tá Tô bom. confortável aí. Tá bom, entendeu? né? É bonito. Esse tá gostoso pra mim, gostei desse, Né? digamos assim, né? Eu não gosto, mas assim, cutucando, mexendo, virando, Mas ele não tem nada a ver com 3, né? não, tem a ver, porque na verdade isso foi uma persona que eu desenvolvi, entende? O 3 é especialista nisso, na verdade, em desenvolver outras personas, porque é aquilo que ele sente que vai ser mais agradável, que vai ser mais Bonitinho. legal, que vai ser mais bonitinho, ele tenta ser, é um ator, digamos assim, certo? Esse aqui é o mais ator de todos nesse sentido, que ele encaixa a persona que ele Ei, precisa. sente que precisa para
agradar, é uma compulsão por agradar. Aqui, no 3. Certo? Quem me cutucou com isso era um terapeuta que eu tive, né? Que falava assim, você precisa cometer uns pecados, meu amigo. Esse bom mocismo patológico, isso é muito grave. E eu achava que ele estava me lendo errado, mas eu juro que ele estava coberto de razão. Ele que enxergou você. Ele me via, né? Ele me via. Quando você tem um bom mocismo patológico. Eu assim, como assim um mocismo patológico? Mas é o que tem esse tipo aqui, na verdade. Muitas vezes. Então, se eu sou 3, 6, você é o 3, nós percorremos o mesmo caminho? Porque se você foge pro 9 pro 6. Exato, Estamos no mesmo time, Que complexo ser correr para humano. um lado. Sim. Somos complexos. Então tá, vamos falar da ira. Tá? A ira aqui, a gente poderia chamar muito bem, é chamada ressentimento. Porque é muito mais uma paixão de ressentimento do que uma ira explosiva. É explosivo também, explode com frequência. Tá? Mas explode como é? Explode com muito mais frequência do que o 9 aqui, né? Aqui, a raiva está sempre muito evidente. A raiva aqui, ela se torna até um certo desprezo pelo outro, certo? Ele lembra do Trump. Você acha o máximo. Ele tem um certo desprezo pelo outro, assim, né? Ele e o outro lá, né? Tá com ele, inteligente, né? Elon Musk. Os dois. É Por isso que possível. eles se deram bem. É possível que sim. Não sei. Trabalham, acho que na mesma. Talvez o Musk seja aqui, né? Pensei também. E ele acaba tendo uma conexão com o 8 ali, né? Esses... Aí, que eu queria ser esse aqui, na verdade, né? Inteligente. Os gêniozinhos, os caras são tudo assim, aqui no 5, sabe? Aí eu queria ser desse time, né? Os caras são inteligentes e tal, né? O Einstein, não sei o quê, eles são aqui, né? Tipo 5. Aí eu falei, é isso mesmo que eu quero. Então tá, vamos lá pro né? A ira, o ressentimento, é isso. Então é uma pessoa perfeccionista, normalmente. Tipo 1, tá? Digamos assim, a pessoa pediu para você fazer uma lista, fez uma lista de compra para você. Tinha lá 19 itens. Você trouxe 18. Faltou 1. Mas digamos assim, não vai usar aquele 1 agora. Mas digamos assim, ficou faltando, entendeu? Não foi perfeito. Isso dá muita raiva, né, porque assim, poderia ter sido perfeito e não foi. Por que você deixou faltar esse aqui para completar o negócio, fazer bonitinho, fazer perfeito? Né? Essa constante busca da perfeição é o que tem aqui, de mais evidente na personalidade. Ver que o quadro está 1 milímetro. Perfeito. Tem um olho clínico normalmente para encontrar defeitos, assimetrias. Já bate o olho, já mapeou, já viu. Né? Tanto na decoração, como mesmo na personalidade dos outros. Já percebeu? Aquela pessoa tem isso, aquela tem aquilo. Tem um olho muito clínico para perceber qualquer irregularidade, qualquer desarmonia. Uma vez eu fui na clínica, não lembro qual deles que fazia. Aí eu chegava lá, o quadro estava bem torto. Aí eu fui não para ver esse quadro. Fui lá, Você foi arrumar? Para a secretária. O quadro muito torto. Não consigo. Mas você me autoriza? Eu vou arrumar esse quadro, porque eu não aguento chegar aqui e olhando esse quadro. Mas eu tive que arrumar o quadro. Aí arrumei o quadro. Aí ficou satisfeito. Aí eu fiquei satisfeita. Aí toda vez que eu chegava lá, eu olhava no quadro. Pronto, era tão simples. Por que ninguém Aí aquele quadro me incomodava do jeito. Sim. tão simples? Não, mas não bom que essas características seja definidora para quem é desse tipo. Tá? Tipo, eu também sou. Em geral, mas não, em eu geral, fico bravo. Hoje eu fico isso é um pouco do brava. gênero também. As mulheres, em geral, têm um senso estético mais apurado e uma capacidade de ver esses detalhes muito Visualizar maior do que o homem no geral, né? A gente está mais satisfeito que a coisa está meio errada, meio torta, Tá mas nem é a aí. vida que segue, né? As mulheres, em geral, estão um pouco mais detalhistas, né? Dessa coisa da estética mesmo, né? É da sensibilidade mesmo, né? Mas aqui é uma coisa mais apurada do que esse basal, digamos assim. A pessoa leva a sofrimento o fato das coisas não estarem perfeitas. E a pessoa sofre justamente porque ela coloca para si mesma, aí que tá, o sarrafo muito alto.
Então é aquela pessoa que se cobra muito. Ela fica ressentida consigo mesma por não ter alcançado os altos padrões que ela mesma se impôs. Entende? Então esse é o núcleo do sofrimento da pessoa. Tipo, ela eleva o sarrafo lá em cima e depois não consegue pular. E aí, eu sou um lixo porque eu não consigo pular. Mas quem falou que você precisava pular? Eu mesmo. Né? Ninguém que falou. Quem que mandou? Quem falou que você tinha que ser assim? Não, bom. Né? Com 76 anos, eu tô vendo, coitado. Assim, eu penso hoje, sabe? É descrição da minha mãe. Ah, da tua mãe. Quanto sofrimento. Eu não dou conta de ver o sofrimento dela. Sofre demais. Sofre. Sofre demais. É um tipo dos mais que mais se tortura. Se tortura. É um tipo que se tortura. E não quer terapia. Muitos vão, mas, assim, acabam indo para terapia por conta do sofrimento que provoca. Não é tão resistente assim. Mas é um tipo que se tortura. Porque se cobra demais. Não precisa ninguém cobrar, porque a pessoa tem pouquíssima tolerância a ser cobrada, porque já se cobra muito. Chega. Então o copo já está muito cheio de cobrança. Qualquer gotinha que ponha mais, não pode, porque assim, né? Como assim você vai me cobrar? Eu dou sempre o meu máximo, o meu melhor. Não tá bom? E tende a cobrar muito os outros, porque como se cobra demais, acaba cobrando os outros. Ela quer que todo mundo se esforce ao máximo em todas as atividades. Você vai passar um pano no chão, então passa um pano no chão, não deixa um mísero pó ali no canto. Porque senão eu vou ter que ir lá e vou ter que fazer de novo. Porque não ficou bem feito, não ficou perfeito. Entendeu? Também tem uma sobrinha, ela já tem 12 anos, mas ela, coitada, ela sofre demais. O guarda-roupa dela tem que. Ela, perfeito, as cores tem que ser tudo certinho, o espaço, eu fui lá, eu não acreditei, o espaço dos cabides, as blusas tem que ser impecáveis, as camisetas, se tiver alguma coisinha torta, tipo assim, ó, vamos fazer o almoço na minha casa, e quando vai fazer na dela, ela tem tanta perfeição, que ela sofre tanto, Sim. que ela deixa de viver. Por causa disso. É isso. Porque tem que ser Deixa de tudo viver. impecável. É isso. E tudo. E ela não. Como ela não consegue, assim, ó. Se tiver Não tudo tem como, a vida impecável, não é você assim. chegou lá, mudou o guardanapo um pouquinho assim. Entendeu? E ela, é o que você falou, aí ela mesma acaba desistindo de tudo, quer pular, porque ela e não consegue conter. Porque ela quer tudo impecável. Não, os pacientes podem ter isso coisas deixa tipo de assim, viver. que assim, é diferente do toque por simetria. Pode ter um transtorno compulsivo, que é uma coisa que a pessoa desenvolveu em em algum momento da vida, um transtorno por simetria, por exemplo, por organização. Né? Que toque pode ter de vários tipos, como lavar de mão, com conferência da porta, com não sei o que lá. E pode ter por simetria, mas é diferente disso, que é uma característica da personalidade que a pessoa carrega a vida inteira. Em tudo. E em tudo, não é só com simetria, é com Não, desempenho intelectual, é com não sei o que, é com tudo. Vai ser um perfeccionista sempre, né? Em todas as atividades da vida. E quando a pessoa chega assim, geralmente chega já na idade mais madura, eu não aguento mais ser desse jeito. Fala assim, eu preciso de alguma coisa que eu preciso relaxar, a pessoa não consegue relaxar. De jeito nenhum. Né? Pode estar de férias, pode não dizer que ela está sempre tensa, está sempre pensando no próximo compromisso, sabe? É difícil de relaxar. Então é um dos tipos que mais sofrem, mesmo, mais torturados. Né? Ao contrário desse aqui, que só faz os outros sofrer. Então, no mesmo grupo. Às vezes, se tivesse relativamente saudável, né, que às vezes falando assim dá a impressão que o tipo 8 é ruim, né? Não é essa a ideia. A pessoa até pode se dar conta, assim, de que, poxa, eu acho que eu estou passando por cima dos outros, não sei o quê, eu preciso pegar mais leve. Ela pode ter uma, né, digamos assim, algum pouquinho de sofrimento subjetivo, mas não é um tipo que se tortura. Não são Não é um pessoas tipo que espiritualizadas. não necessariamente, pode até ser. Consegue? Pode, claro. Pode ser. E aí vai ser aquela pessoa que é espiritualizada e vai construir uma obra gigantesca, vai construir uma igreja, vai construir hospitais, ela vai fazer a coisa acontecer. Entendeu? Ela vai ser uma pessoa que leva essa espiritualidade para alguma coisa prática. Esses três são da ação, são da prática, né? Mas de todos esse é o mais realizador. É aquele que arrasta todo mundo junto, né? Então tá, vamos falar aqui dos tipos aqui, né? Então, o orgulho é alguém que, por exemplo, tem muita dificuldade em receber.
receber ajuda. Ela tem sempre muito a oferecer. E a vida é troca, né? A gente oferece e a gente recebe. Mas aqui no orgulho há muita dificuldade de receber, de estar doente, ser cuidado, por exemplo. Né? Porque isso é uma coisa de estar em abundância. Né? Esse estado de transbordar, assim. Mas é emocional. O 2 e o 7 se parecem bastante. Os dois transbordam. Mas o 7, vamos falar também, o 7 aqui é mais intelectual um pouquinho. É também chamado de charlatão, o 7. Tá? Charlatão no sentido de falastrão. Charla, falava. Então, falastrão, tipo 7. É aquele que, digamos assim, vende gelo para esquimó. Né? Então, tem esse convênio. Então, lembra que a gente está perto, né? Tem essa coisa da persuasão, do convencimento e tal, que é aqui do 8, assim. Ou seja, é muito convincente. Entendeu? Tipo 7. São pessoas que também transbordam no sentido de que esses dois aqui, o 2 e o 7, sempre vão ser pessoas que vão agregar muito. Vão ter muitas pessoas em volta. Num evento social, é aquela pessoa que vai falar bastante, que vai ter muitos amigos, muitos contatos, muito tudo. É uma pessoa são pessoas transbordantes, o 2 e o 7. Né? Não são pessoas assim reservadas, quietinhas, são pessoas expansivas. São os mais expansivos, esses dois aqui. Né? Mas o 2 tem isso de ser mais emocional, no sentido de que tem uma compulsão por elogiar os outros. Entende? Está sobrando bem-estar e autoestima para a pessoa. Ela quer emprestar um pouquinho para os outros. Ela quer doar um pouquinho para os outros. Você emagreceu, você está linda. Você engordou um pouquinho, você ficou maravilhoso. Entende? Não importa o que aconteceu, vai ter sempre um elogio para dar. Entende? Ah, mas ela é mentirosa também. Não, ela é uma generosidade espontânea, é uma coisa de transbordar assim, um desejo que o outro esteja bem, que o outro... É uma coisa assim... Legal dela. É dela, assim, não é necessariamente mentirosa. Ela vai sempre ver o copo meio cheio. Entende? Sempre, ao invés de ver mais vazio, ele vem mais Vai ver mais cheio, é um otimismo patológico, assim, entende? Né? Aqui, assim como tem um bom mocismo patológico, aqui tem um otimismo patológico, né? Mas são pessoas agradáveis? Claro. Está perto, né? Então, esse é o lado bom do orgulho. Exato. E o ruim. É ruim, por exemplo, isso, né? Não aceita ser cuidado, não aceita ser ajudado, né? Tá sempre sobrando, né? Digamos assim. E tem uma característica, mas isso é mais aqui, né? Quando adoece um pouquinho, mas é o que de tá pertinho do ressentimento, né? Mas é que é aquela coisa de cobrar uma fatura depois, digamos assim. Sempre te ajudei, sempre fiz tudo e agora, né? Digamos assim. Mas isso é uma característica que compartilha aqui com o 4. No 4 isso é mais evidente até. Mas no 2 isso pode acontecer, no sentido de estar sempre transbordando, sempre ajudando, sempre, né, favorecendo o outro. E cobrar uma fatura emocional, não por serviços prestados, mas emocional, essa disponibilidade Fiz emocional. tanto pelo outro, já que ele fez pra mim, né? Marco, não quer dizer que a gente pode ter um pouquinho de cada um. Pode. Claro, mas nós temos todos, sem dúvida. Porque eu tinha muito desse aí. Você falou. O 1 e o 6 eles se parecem muito, apesar de eles estarem em pontos diferentes aqui, eles são parecidos em alguns aspectos. Eu achava que eu era um, tinha quase certeza. Até que depois eu descobri lá que eu não era mas eu tinha muito e agora Não, mas é aí que a gente vai trabalhando, né? Aham. É bem isso. Você vai trabalhando, principalmente espiritualmente, para dar conta disso aí. Se não for espiritualmente, como é que você melhora? É assim que eu vejo, assim, que muita coisa ali, eu vejo que eu já tô, lógico, a gente tem muito ainda, mas eu consegui mexer um pouquinho por causa da espiritualidade, senão... Esse aqui costuma ser o tipo menos intelectual, menos dado a devaneios, sabe?
menos ginástica do intelecto. É Dois. coisa mais prática, é. Aí o 3 é aquele que a gente já falou um pouquinho, né? Que é a vaidade, no sentido de ser bem visto. Né? De cumprir o papel exatamente aquele que lhe cabe, que vai lhe garantir a medalha de ouro no final. Aqui, você foi nota 10. Toma teu prêmio. Né? Eita, temos tudo um pouco, não tem como. Né? Temos tudo. Legal isso, né? Legal, né? É legal. É. E tem uma coisa, assim, aí tá. É porque assim, tem vários. A gente pode ver, se você procurar na internet, você vai encontrar vídeos, né, do Enneagrama. Eu gosto muito de estudar por esse prisma do Narama, né? Que é o que eu acho mais aprofundado, assim, né? Porque tem muito, digamos assim, fast food hoje de Enneagrama por aí, assim, né? Que são, digamos, uma versão mais pasteurizada, mais simplificada. E às vezes vão apresentar, por exemplo, o tipo 3 assim, como sendo muito competitivo. Pode ter esse aspecto competitivo, sim. Mas, por exemplo, o 1 costuma ser mais competitivo do que o 3, porque essa coisa, o 1 compete muito consigo mesmo. É uma coisa de competir consigo mesmo, de um autoaprimoramento, né? O 8 é muito competitivo também. Mas o 3, ele pode ter, em alguns casos, essa competição no sentido, vamos supor assim, um atleta de alto rendimento, por exemplo. Mas não é competição Com o outro. não, pode ter competição com o outro, mas digamos assim, o que eu queria dizer é que não é a competitividade por si mesma, mas é no sentido de que se ele for campeão, se ele tiver o melhor desempenho, ele vai ser olhado, entende? Ele vai ser visto, vai ser admirado, reconhecido. No fundo, é esse desejo por reconhecimento, esse desejo de ocupar um lugar que diga que ele tem valor. Destaque. Que lhe dê um destaque, mas no sentido, você tem valor, né? Então é muito Isso nesse sentido. Tem a ver com a infância. Claro, tudo tem a ver com a infância. Tudo, não só isso aí. Né? A gente constrói isso aqui a partir das feridas que a gente teve que dar conta na infância. Que não dava conta. Isso. Mas Cada pode. tipo aqui, a gente pode até deixar isso para falar semana que vem. Cada tipo aqui carrega uma ferida específica, uma dor. Aí, às vezes, eu acho mais fácil localizar por isso, por esse aspecto. Cada tipo tem um tipo de ferida aqui. Alguma falta, algum ferimento aqui, certo? Alguma dor, né? Porque a personalidade, o que é? É um jeito de sobreviver psicologicamente no mundo. No mundo em que a gente foi chamado a viver, na nossa família, no nosso meio social. Nasceu, já era. Hein? Né? A gente vai ter que construir uma defesa, digamos assim, que nos torne um pouco menos vulneráveis a essa selva. Né? Entendi. Então, a gente, Autodefesa. a gente faz o que dá para aquilo que a gente recebe. Né? Tanto que a gente herda, o que a gente recebe do nosso meio. Então, a gente constrói a nossa personalidade, a nossa casa, com o material que a gente recebeu. Exatamente. Né? Então, tem tudo a ver com a infância. Né? Seguindo, deixa eu ver aqui, oração. Vamos tentar só finalizar essas aqui, então. E que a gente volte depois semana que vem. O 4. O 3. O 3 foi a vaidade, né? Agora. Então, não, o 3 foi a vaidade, mas foi falado. Deixa eu ver. Necessidade de aprovação, condução em agradar. Isso. O que mais? E essa habilidade, E de pra ser mo- bem visto. de ser bem vista, essa habilidade de moldar outras formas de existir, essa adaptabilidade, esse jeito mais camaleônico, em busca da aprovação. E aí, fechando aqui a trilha dos mais emocionais ali,
tem a inveja, né, o 4, que é aquele que está centrado na falta. Né? Centrado na falta. Então, esse sim, tende a cobrar muito. Esse é o que cobra. Né? Esse é o que dá origem, por exemplo, a quando está adoecido ao transtorno borderline, por exemplo. Né? Que é, digamos assim, é o mais carente. Né? É o mais carente de todos os tipos. Porque está centrado naquilo que lhe falta. Né? Então, e está sempre se comparando com os outros. Parece que o que falta para ele é muito mais do que o que falta para os outros. Entende? Então, claro que essa cobrança pode ser mais ou menos agressiva. Não dá para a gente falar dos subtipos hoje, senão vai ficar mais confuso ainda. Né? Se vitimizar. Claro, há uma tendência grande, a melancolia e a vitimização aqui. Esse é o tipo que está mais assim em contato com a vítima. Né? E assim como esses dois aqui são os mais extrovertidos, o 2 e o 7, esses dois são os mais introvertidos, estão aqui embaixo. O 4 e o 5. Mais introvertidos. Então, por exemplo, é muito comum, por exemplo, em artistas, né, em poetas, músicos, né, com esse estilo de personalidade. Agora você está falando Então, assim. 4. Uma sensibilidade artística muito grande. Uma sensibilidade estética muito grande. No 4. Por quê? É o tipo que tem mais contato com a própria dor. Certo? Porque, então, o contato com a dor, ele proporciona a arte. Né? De fazer arte. Digamos assim. Ao contrário do 9. Dificilmente vai ter uma propensão para isso, porque não está com as emoções tudo suprimidas, como é que vai ter produção artística? Né? Então, esse é o 4, tá? O 3 Tem uma um necessidade pouco de do ser 4 diferente. também. Claro, está do ladinho do 4 aqui, né? Então está entre o orgulho e a inveja. Semana que a gente pode falar disso, de como cada dupla aqui traz o elemento do meio, digamos assim. E os subtipos e as feridas, a gente vai precisar de umas 3, 4 semanas só para a gente tentar. Porque o assunto é extenso, né? O subtítulo, você falar como que é a asa, ele lá parece que eles Não, usavam a asa. a asa é o seguinte. A asa, vamos supor aqui, ó. Você tipo 6. E a minha asa é a Você 5, pode 7. ter a asa 5 mais forte ou a asa 7. Sentido assim, eu sou 6, com um temperinho maior aqui, um limãozinho aqui do 7. Ou com uma laranjinha aqui do 5, entendeu? Isso é a asa. O subtipo é outra coisa. O subtipo é um instinto. Tem os 3 instintos, né? O instinto sexual, social e de autopreservação. Aí dá os 27 tipos, né? Mas daí se misturar os 27 tipos mais com as asas e mais com não sei o que, aí dá 300 tipos, entendeu? Mas assim, o principal é os tipos mesmo dos subtipos. A asa é um detalhe, né? Digamos assim. Você não consegue guardar tudo? Nossa senhora, eu tô. Oi? Esquece tudo, você guarda tudo na cabeça? Eu sei, eu gosto do assunto. Ele Né? é os 3, ele é o 3. Uma cabecinha abençoada. Tua cabeça é mensual, porque a minha já falei, gente, agora você falando, vou lembrando alguma coisa. Eu tinha até esquecido das asas aí. Eu estudo bastante também. Mas E no trabalho você precisa usar muito isso. Ah, sim. Né? Na hora que o paciente chega, né? E o 5, Ele que é é o ser último humano. que você O falou, 5. O 5 avareza, então, digamos assim, é isso do economizar-se de viver. E de ficar muito desgastado com o contato social. Né? Esse é o 5. Né? Aí é isso, né? Pessoas que buscam um isolamento, um ermitão, um monge, né? Tendem a ser pessoas com esse estilo de personalidade. Né? Em geral gostam muito, né, de livros e tal, de leitura, são mais intelectuais. Né? Os 3 aqui são mais intelectuais, né? Do 6 a gente já falou mesmo? Um pouquinho, né? Então o 6 o 6 é um que tem vários que eu não lembro também de cabeça subtipos, assim, as diferenças dos subtipos, mas o 6 eu lembro dos subtipos. Bem, porque eles são bem marcados, assim. Né?
Tem um subtipo do 6, que é o sexual, que ele é... O sexual, assim, tem 3 instintos básicos. Nós vamos falar um pouquinho dos instintos. No Enneagrama, se funciona assim, é como se fossem os 3 chakras, certo? O primeiro chakra, autopreservação. O segundo, sexual. E o terceiro, social, né? Digamos assim. Então, é onde a nossa energia está presa, enquanto a gente está vivendo a partir das nossas paixões, dos nossos pecados, certo? A nossa energia de vida está presa nesses 3 primeiros chakras, né? À medida que a gente vai se curando, essa energia vai subindo, né? Aí chega na virtude e na ideia santa, que eles chamam, dentro do Enneagrama. Aí tem uma outra semana só para a gente falar, cada um desse tipo aqui tem uma virtude, cada um corresponde a um tipo de virtude também, né? A gente pode falar disso num outro momento. Mas aí, os 3 subtipos, né? Do medo. O sexual é aquele que é agressivo, ele é tão medroso que ele está sempre no ataque. Ex-presidente nosso, Bolsonaro, digamos assim, o cara ia lá, o repórter fazia uma pergunta, por que você está perguntando isso? Ele está sempre no ataque, entende? São pessoas muito desconfiadas, normalmente. O 6 é o mais desconfiado, o medo é a desconfiança, né? O cara dorme com uma arma debaixo do travesseiro, porque o bandido pode entrar aí, pode não sei o quê, tem que atirar, entende? É essa coisa é a projeção. A projeção faz com que o mundo pareça ameaçador, né? Então o 6, nesse subtipo, ele é assim, é esse que o medo faz com que ele ataque. Então ele não é um valentão tipo o Trump aqui, no sentido de que ele vai querer deixar o outro de joelho, querer fazer o outro, né, se sentir ameaçado, acuado. Ele ataca porque ele está acuado. E porque ele acha que estão sempre tramando contra ele. Estão sempre, digamos assim, estão criando algo, estão fazendo algum conluio aí para me derrubar, digamos assim. É só ver, por exemplo, eu estou usando ele de exemplo, uma pessoa conhecida, né? Obviamente, porque é presidente, né? Sim. Quantos aliados viraram adversários ao longo dos anos da presidência? Porque o sujeito falou uma frase que ele não gostou, pronto, já é meu inimigo, esse cara já quer me derrubar, já quer meu lugar, ele vai me trair, ele vai não sei o quê, entendeu? Tem essa coisa de dar muita asa para essa imaginação de uma possível traição. Alguém vai me apunhalar pelas costas. Esse é o tipo que, quando está adoecido, tem a personalidade paranoide. Aquele cara, personalidade paranoide não é uma esquizofrenia paranoide, é a personalidade da pessoa mesmo que é paranoide. É uma pessoa que não senta nem de costa para a porta. Pode entrar alguém aqui de repente e me dar uma paulada na cabeça, eu preciso estar esperto, entendeu? Tem que estar mapeando aqui, porque, né? E quando ele tá doente? Perigo. Oi? E quando ele tá doente? Não, é a personalidade paranoide. Tá. Entendeu? É nesse sentido. Aí tem o 6, que é autopreservação, que é o chamado soldadinho prussiano. Então aí ele parece muito um. É aquela pessoa que faz tudo muito certinho, é muito perfeccionista, porque ele tem, mas ele é movido pelo medo. O 1 é movido pelo desejo mesmo da perfeição. E pelo desejo de alcançar aquela meta. Entenda que a motivação é diferente. Aqui o 6, esse soldadinho prussiano, ele tem medo, porque ele quer um ambiente controlado. Então se alguma coisa ele fizer errado, vai dar alguma merda na cabeça dele. Vai dar alguma merda. Ele tem que fazer tudo muito certinho, ele tem que cumprir as ordens exatamente, ele tem que seguir. É aquele cara que começou a trabalhar na empresa aos 18 anos, se aposentou lá aos 68, ele trabalhou a vida inteira na mesma empresa, ele vestiu a camisa da firma, ele era um funcionário exemplar, o funcionário do mês, entende? Soldadinho prussiano, aquele cara que faz tudo certinho. Assim, né? Sofre isso também. Claro. E o outro, 6, aqui o social, é o ursinho carinhoso. Esse também tem um bom mocismo patológico, digamos assim como o 3, né? Eles estão ligados aqui, né? Ele tem esse bom mocismo. É aquele que pede desculpa até por respirar, né? Digamos assim, me incomodei aqui porque respirei demais, desculpa, eu acho que eu fiz alguma coisa, estou incomodando. Ele tem sempre a sensação de estar incomodando, entende? E ele precisa ser o mais discreto possível para ele não incomodar ninguém, não posso falar alto, não posso falar muito baixo, porque ele está sempre muito... Aí essa ansiedade, o medo, né? De estar incomodando, de estar gerando algum transtorno para o outro, de estar nesse sentido. Né?
Você se vê mais assim, Eu né? já briguei com Vocês? você, né? Às vezes eu já pensei que eu posso estar um pouco aí também no 6, né? Triste, né? Eu acho, meu Deus, eu acho péssimo, assim. Vou ter que me aprofundar, eu tô mais perdido. Você pega um vídeo e assiste 10 vezes. Aquele que já chega falando desculpa qualquer coisa, foi na tua casa almoçar, lavou a louça, fez tudo. Desculpa, eu acho que eu posso ter incomodado, vai que eu, sem querer eu pisei no teu pé, né? Ai, Por não ligar é com você comigo. já me desculpa, né? Digamos assim. Né? Aí o 7 a gente já falou, eu acho um pouquinho, né? Que é essa sede de vida, de existência, e essa coisa de ser muito convincente com as palavras, muito persuasivo, de falar muito, de tal, convencer todo mundo, e de, assim como o 2, domina muito o ambiente, porque é muito expansivo, fala muito, conversa, tem 1 milhão de amigos e tal, né? É essa pessoa, né? E também tende a não dar muito lado para essa coisa da vida interior, assim, porque está sempre muito focado nas experiências, nas vivências, nas coisas e tal, em aproveitar. Se fosse um jogador de futebol, poderia ser um Ronaldinho Gaúcho ou um Neymar. O cara dribla para trás, entendeu? Ele fazer gol é, digamos, um detalhe. Ele quer curtir, quer aproveitar o momento, quer se divertir em campo, né? É diferente do Messi. Messi é o objetivo, né? Ele quer ir lá fazer gol, 3, 4 gols no jogo. O Ronaldinho não, ele quer desaproveitar. Né? Ele era esse tipo, com certeza. São muito festeiros, né? Muito da gandaia, muito do sereno, assim, né? Esse tipo, assim. Gosta da reunião, é muito sociável e tal, né? Mas, assim, piadista e tal, tirar sarrinho dos outros e tal, é esse estilo aqui. Né? São pessoas divertidas e agradáveis, normalmente, né? No geral. Assim. Mas acho que tá bom por hoje, né? Os outros... É muita informação, assim, para uma vez, não começa a confundir tudo se a gente falar muito, né? Mas é legal. Eu acho que se a gente for aprofundar, precisa de mais umas 2 semanas, para a gente falar dos subtipos, acho que é legal, aprofundar um pouquinho dos subtipos, porque às vezes vocês viram por um tipo 6 muda bastante, né? O 4 também muda. Todos eles mudam o enfoque da personalidade, dependendo do instinto que é predominante. Assim. E quando a pessoa vai ficando mais saudável, ela vai caminhando entre os instintos inicialmente, entende? Então, assim, o que a gente pode dizer? Conforme a personalidade está mais saudável, ela vai deixando de ser uma armadura. No começo, quando a personalidade está mais, digamos assim, fixa, ela é como uma armadura, ela trava os movimentos da nossa essência. A gente está muito preso no personagem, digamos assim, né? Conforme vai ficando mais saudável, isso vai se tornando mais maleável. Não é uma roupa, mas não é mais já uma armadura que me trava inteiro, entendeu? É mais ou menos esse é o caminho, mais leve, né? É por aí. Mestre, fazei que eu procure mais consolar.